Mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz de Cristo esteja com todos. Vocês tenham também um feliz sábado. Vamos abrir aí os nossos inários, né? E prestar atenção na tela também, que será projetado. O hino Sob Suas Asas, 357. Suas asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas promessas preciosas, sempre me posso do mal ocultar. Salve em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Amém? Mais perto quero estar. 427.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Santo, santo, santo somente é o Senhor. Queremos te agradecer, Pai amado, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para louvarmos e adorarmos o teu santo nome. Aceite os teus filhos, perdoa os pecados de todos e fortaleça os teus filhos na fé.
É o que te pedimos no nome santo do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Provai e vede. História de hoje: remédios que salvam. A vida no interior era cheia de desafios. As oportunidades eram mínimas e não havia um trabalho para o meu pai que garantisse o suficiente para nossa sobrevivência. Para levar algum dinheiro para casa, eu e meu irmão mais velho, todos os dias, circulávamos entre os ônibus vendendo rapadura na rodoviária. Durante muito tempo, contribuímos com o sustento da família através da venda dos doces. Eu era pequeno e ajudava meu irmão carregando a caixa de rapaduras. Acostumado com o trabalho, consegui meu primeiro emprego aos 14 anos numa farmácia. Eu ganhava pouco, mas nunca deixei de devolver o sagrado dízimo ao Senhor. Apesar de ser jovem, eu tinha muita responsabilidade com as coisas da igreja e entendi o plano de Deus para a minha vida. Ele sempre esteve comigo me abençoando e nunca me deixou faltar nada. Independente do tipo de trabalho que eu fazia, estava sempre observando o movimento da loja e aos poucos fui adquirindo gosto por aquele serviço. Muitas vezes eu sonhei em abrir o meu próprio negócio. Eu sou Flávio Lemos e esta é a minha história. Os anos se passaram e eu cresci na empresa. Me tornei gerente e mais tarde supervisor de vendas. Aprendi todos os segredos da profissão e depois de alguns anos de experiência na área administrativa, eu abri a minha própria farmácia. Eu sabia que enfrentaria grandes obstáculos, mas a confiança em Deus me fez avançar com segurança. Hoje, junto com meu sócio, administramos a rede de drogarias mais econômica e ela está entre as mais bem conceituadas da região. Nossos colaboradores estão inseridos no contexto das bênçãos de Deus e diariamente são realizados cultos matinais no início de cada expediente. Não enfrentamos grandes crises na vida e nem passamos por repetidos altos e baixos. Nossa vida sempre foi regida pelos conselhos da Palavra de Deus e isso tem sido muito bom para nós. Começar praticamente do zero e empreender não é fácil em nosso país, mas ainda é uma boa opção para o povo de Deus. Para vencer, é preciso trabalhar de maneira dura, honesta, constante, sendo fiel a Deus e tendo-o como sócio. Durante todos esses anos, estivemos envolvidos com evangelismo e com construção e reforma de templos, apoiando os projetos missionários da igreja em nossa região. Nós temos plena convicção de que todas as coisas têm cooperado para o nosso crescimento, tanto espiritual quanto material. Louvado seja o nosso Deus pelo trabalho e pela nossa família. Hoje é um dia muito especial. Durante as gravações deste filme, Manuela, minha esposa, que estava grávida, deu à luz ao nosso segundo filho. Mais uma grande bênção em nossas vidas. Eu acho que o Nicolas não queria ficar de fora do nosso Provai e Vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Oramos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, agradecemos e louvamos o nome do Senhor Jesus. Aqui estão, Senhor Deus, a oferta do Senhor. Aqui também se encontra os dízimos. Peço que o Senhor abençoe cada doador e cada ofertante. Que essas ofertas, Senhor Deus, seja de acordo e de encontro à pregação do Evangelho. Que possa alcançar, Senhor, aqueles lugares mais necessitados na face do mundo. Te agradecemos, não porque merecemos, mas no nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este lugar tão precioso e tão sagrado. Aqui é um lugar onde Deus esperava você e me esperava também nesta manhã. Agradecemos os nossos visitantes que estão nos visitando nesta manhã. Que você possa voltar mais vezes. Agradecemos também os nossos irmãos da igreja. Que Deus também seja louvado na vida de vocês também e na vida daqueles que também estão nos assistindo em casa também. Nesse momento eu queria fazer um agradecimento em nome dos anciãos, em nome também dos departamentos da igreja. Para quem é esse agradecimento? É para os nossos irmãos que aceitaram os cargos para o ano que vem. Eles não recusaram, eles aceitaram. E por isso nós estamos agradecendo o Natalino, a Nelza, a Andréia, a Jordanda, o Guilherme
Jamile, a Rebeca, a Gilarde também. E o Rian, que ainda eu não vi se ele aceitou ou não, mas provavelmente isto será para o sábado que vem. Então, em nome da igreja do IP, nós que já estamos nos cargos, estamos aceitando e recebendo vocês com boas-vindas. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. Agora nós vamos ficar de pé e cantar o hino número 3. Deus eterno reina no monte de Sião. Chegai-vos ante o trono seu em santa adoração. Trazei humildemente o vosso coração ao Deus eterno, Rei dos reis, Senhor da redenção. O Deus eterno reina no monte de Sião. Os astros na amplidão sem fim sustenta com a mão. A Ele seja a honra, a glória e o poder. Ascendam os louvores mil ao mais sublime ser. O Deus eterno reina no monte de Sião. Entrai no santo templo seu, buscai o seu perdão. Buscando sua face, a paz encontrareis e reine para sempre, enfim, o eterno Rei dos reis. Amém? Com esse pensamento, vamos ficar de joelho e buscar esse Deus eterno. Maravilhoso Deus, agradecido, Senhor. Estamos aqui de joelho buscando o Teu Espírito Santo. E é nessa manhã que estamos alegres e felizes, porque nós encontramos o Senhor aqui. É nessa manhã que nós pedimos o Teu perdão, para que nós podemos estar mais perto do Senhor Jesus Cristo. Pedimos o Teu Espírito Santo, que dirige esse povo, os amigos que estão aqui presentes, Senhor, que saia daqui cheio e transformado pelo encontro que nós tivemos com o Senhor. Abençoe nossos lares, abençoe a noite que nós passamos e abençoe nessa manhã, um privilégio, estamos aqui com vida e saúde, buscando o Teu Espírito, Senhor, e se preparando para o Teu reino. Abençoe especialmente o pastor que vai abrir a Tua palavra nessa manhã, que ele seja inspirado por Ti, conforme a Tua vontade. Fica conosco, que dê a paz e que dê a graça em nome de Jesus. Amém.
Que bom que estamos juntos aqui nesse sábado, a igreja. Obrigado, irmão. Então, como eu estava dizendo, estou feliz por estar aqui. A igreja está bonita, bem cheinha. Temos muitos amigos visitando o Senhor Jesus, né? Eu não gosto de chamar de visita, eu gosto de chamar amigos, né? Muitos amigos que estão nos visitando, na verdade, visitando o Senhor Jesus, porque é a casa dele, né? E você que está visitando o Senhor Jesus nesta manhã, como esse senhor que eu estou vendo aqui, seja muito bem-vindo, tá? O casal a gente já recebe aqui bastante, né? Mas é uma alegria ver esse casal aqui sempre conosco, né? O jovem ali também já vi algumas vezes, que você também se sinta bem no nosso meio. E aqueles que eu não estou conseguindo identificar se são nossos amigos ou se são membros da igreja, vocês me perdoem, mas com o passar do tempo a gente vai descobrindo. O Augusto está dizendo que desse lado tem alguns amigos, tem? Ah, muito bem, esse casal também está sempre conosco, né? Seja bem-vindo aqui conosco, né? É uma alegria. Quem mais, irmã? Essa jovem ali, a senhora apontou? Seja bem-vinda também, viu, irmã? Se sinta bem no nosso meio. Temos mais amigos aqui, para eu não cometer a falha de não mencionar? Temos mais amigos e amigas? Então, vocês são todos bem-vindos. E como eu falei, eu estou aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem uma visita, fale aí com a pessoa ao lado, ou fale comigo, não tem problema. Vou fazer uma visita. Quiser um estudo bíblico, estou à disposição. Olha aí, irmã. Que bom. Nós estamos aqui para servir, tá certo? Nós estamos aqui para servir. Eu tenho certeza que os nossos anciãos também estão aqui para servir. A nossa irmã Isaura está aí? Eu a vi. Legal, irmã. A irmã Isaura foi batizada recentemente, né? Hoje é aniversário dela, né? Ou foi ontem? Foi hoje? Hoje? Parabéns, irmã Isaura. Felicidade. Vamos dar um aceno para ela aí, ó. Minha memória está fresca, hein, irmã? Parabéns. O ano que vem eu escrevo para a senhora. Parabéns, irmã. Tá? Ok? É uma alegria tê-la aqui conosco no seu dia de aniversário. Muito bem, já falamos um pouco sobre o programa da nossa igreja no ano 2021, mas eu quero falar um pouquinho hoje do Herói. O Herói, vocês sabem, é aquele programa de treinamento que a associação dá para todos os líderes. Esse programa de treinamento normalmente é presencial, mas este ano, por conta da pandemia, nós vamos fazer online, via Zoom. E eu mandei os endereços para vocês. Então, você que é líder da igreja, que já foi escolhido como líder da igreja, que já aceitou, já foi votado, então, às 3h, hoje nós vamos ter um programa para todos. E eu mandei também o programa para o seu departamento específico. Então, se eu não me engano, amanhã começa o programa específico para cada líder.
Então eu mandei também no link, você procura e você faz o seu treinamento. Não vamos terminar amanhã, vamos ter outros dias que está lá também. Então você precisa se qualificar, se especializar. É como eu, né? Eu sou pastor da igreja, mas eu estou me especializando cada vez mais, né? E assim a gente vai se preparando até a breve volta de Jesus, né? Porque ninguém conhece nada, né? Assim, o suficiente. Eu tenho uma citação que eu gosto muito, não foi criada por mim, mas diz assim: ninguém sabe tudo que não possa aprender. Ninguém sabe nada que não possa ensinar. Já dizia o grande filósofo, se eu não me engano, Sócrates, eu sei que nada sei. Então a gente está sempre aprendendo, né? Quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras agora no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, né? Eu estou estudando Levítico, acerca das leis, mas eu falei assim, hoje é o último sermão que eu vou pregar aqui no sábado, né? Porque amanhã acho que eu prego aqui ainda ou não? Não sei, os anciãos vão ver aí, mas se quiserem assumir o púlpito aqui, sem problema, tá? Eu estou tranquilo, tá? Como hoje é o último sábado que eu vou pregar aqui, nesta igreja, pensei assim, eu vou trabalhar com o Novo Testamento. Eu estou intercalando entre Velho e Novo Testamento, porque a palavra de Deus diz, né, que toda a Escritura é divinamente inspirada, toda, de Gênesis a Apocalipse. Embora quando Paulo escreveu isso, só existia a Escritura do Velho Testamento, né? Paulo começou a escrever, os evangelhos também vieram, e aí nós temos agora a palavra de Deus no livro do Antigo e também no livro do Novo Testamento. Abriu aí Lucas 19? Lucas 19 tem uma história muito bonita, e o título da mensagem desta manhã é Um Homem Atraído por Jesus. Então, se você gosta de escrever sermão, gosta de copiar o sermão, está aí o título. Um homem atraído por Jesus. Você se lembra algum sermão que eu preguei aí durante esse ano? Um estranho na praia, né? Preguei sábado passado, né? Eu gosto tanto desse sermão. Eu preguei esse sermão, acho que há 10 anos ou 11 anos. Fazia acho que 11 anos que eu não pregava sermão. E aí eu fui pregar o sermão, acabei mandando para uma amiga, ela falou, esse sermão que você me mandou é diferente do que eu ouvi há 11 anos. Assim a gente vive. Alguém se lembra de um outro sermão? Gratidão, né? Foi o primeiro sermão que eu preguei, né? Pedro. O fogo consome. Eu preguei esses dias, né? Alguém se lembra de mais um? Aí, olha, que bom, né? Então, vocês estão lembrando alguma coisa aí, né? Eu falo assim para ver se vocês estão lembrando mesmo. Vocês estão assimilando. E hoje, qual é o título do sermão mesmo? Um homem atraído por Jesus. Bom, vamos fazer uma oração e vamos estudar a palavra de Deus. Querido Deus, nós estamos com a tua palavra aberta e agora vamos estudá-la com o propósito de tirar lições para a nossa vida e para o desenvolvimento da nossa fé. Nos use nesta manhã para transmitir a tua palavra e também para praticarmos a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você conhece um objeto, vou chamar de objeto, chamado ímã. O ímã é um objeto interessante. Ele pode ser encontrado na natureza ou ele pode ser desenvolvido pelo homem com os materiais da natureza.
O ímã, ele tem o poder de desenvolver um campo magnético. E por causa desse campo magnético, ele tem a capacidade de atrair metais, alguns tipos de metais, como o ferro e o níquel. O ímã, ele foi desenvolvido para atrair. E segundo os pesquisadores, o maior ímã, ou o ímã mais poderoso que existe no mundo, está na Flórida. Foi desenvolvido pelos pesquisadores, pelos cientistas norte-americanos. E ele é tão forte, que ele é mais forte do que 10 máquinas de ressonância magnética que existem no hospital. Sabe aquelas máquinas? Você entra, ele é tão forte que ele é 10 vezes mais forte do que uma dessas máquinas. Sabe, queridos, pensando nisso e analisando o texto que vamos estudar, Deus, ele deseja que nós sejamos, irmão, ímãs. Deus, ele deseja que nós consigamos atrair pessoas para o reino dos céus. Mas, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos defeitos, do nosso orgulho, muitas vezes nós repelimos as pessoas, como se nós fôssemos um repelente. Deus, ele quer que sejamos ímãs, e muitas vezes nós nos tornamos repelentes. Na palavra do Senhor, que nós vamos estudar aqui, eu vejo Jesus sendo um ímã. Eu vejo Jesus sendo uma pessoa que transforma a vida de outras. E esse Jesus, obrigado Lucas, esse Jesus, ele dá uma aparência de imã. Ele mostra a sua capacidade de atrair. Leia comigo o verso 1 do capítulo 19. A Bíblia diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Vamos parar só um pouquinho aqui. Jericó. Queria falar um pouco de Jericó. Você já ouviu falar dessa cidade, Jericó? Normalmente, nós associamos Jericó com as muralhas nos dias de Josué. Mas eu não quero falar dessa Jericó dos dias de Josué, onde as muralhas caíram pelo poder de Deus. Eu quero falar de uma Jericó um pouco mais no período de Jesus, que é a mesma. Essa Jericó era uma cidade que ficava às margens do rio Jordão. E essa cidade, Jericó, nos tempos de Jesus, até antes, era uma cidade com uma influência helênica muito grande, que tinha uma influência grega. Como os outros países hoje têm uma influência americana muito grande. E ali, essa cidade, ela tinha algumas coisas modernas. Alguns dizem que ela foi dada pelo imperador romano para uma mulher muito bonita chamada Cleópatra, que também era helênica. Embora governava o Egito livre ainda, do tempo dos Ptolomeus, ela era mais grega do que egípcia. E a história diz que ela se matou, se suicidou, deixando uma cobra picá-la. Mas eu quero falar um pouco de um grande rei,
que a gente, quando lê a Bíblia, acha que ele foi um rei muito cruel, e foi mesmo. Mas nós não sabemos um pouco da história dele. O rei Herodes, Herodes o Grande. Normalmente nós ligamos Herodes com aquela loucura, onde ele manda matar todas as crianças de uma cidade chamada Belém. Mas nós, quando analisamos a vida de Herodes, percebemos que ele foi um dos reis mais importantes que governaram a Judéia. Ele era louco. Ele não deixava ninguém se aproximar do seu trono. Se ele sentisse que havia um tipo de ameaça, ele matava. Tanto é que ele matou a sua esposa, matou parentes, matou filhos, porque ele via como essas pessoas como adversários que poderiam roubar o seu trono. E por isso ele mandou matar todas as crianças para atingir o Messias, Jesus. Mas ele foi um grande construtor. Ele construiu coisas grandiosas na Palestina, ali na Judéia. E ele construiu fortalezas poderosas, palácios. O templo de Jerusalém foi reconstruído por ele. E em Jericó, ele construiu anfiteatro grego, ele construiu palácios para a sua habitação no inverno, e as pessoas ricas de Jerusalém, que tinham dinheiro, também tinham casas imponentes na região de Jericó. Jericó estava a 27 quilômetros de Jerusalém. Era um centro importante. E a Bíblia diz que Jesus se dirigiu para Jericó. Verso 2. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Talvez na sua Bíblia está dizendo sicômoro, para ver porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, queridos, olhando nesse texto, eu posso imaginar Jesus como um grande imã. Jesus, ele foi para a cidade de Jericó e ele esteve ali, na minha visão, porque ele queria atrair alguém que não era bem visto. Jesus passou por ali para atrair alguém que não era bem visto. Quando você analisa o texto e você segue o capítulo, você olha as coisas aqui e nota que não tem uma associação.
A Bíblia só conta a história de Zaqueu. E que Zaqueu estava na cidade de quê? De Jericó. E quando você segue o texto aqui, você encontra o autor Lucas escrevendo a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Não fala assim, e depois disso em Jericó, Jesus continuou a sua pregação, não fala isso. O texto fala de forma sucinta que Jesus foi para Jericó. Agora, o que Jesus foi fazer em Jericó? Deveríamos perguntar para ele, né, irmãos? Mas na minha visão, olhando o texto, eu acredito que Jesus foi até Jericó porque procurava atrair alguém que não era bem visto. Quem não era bem visto ali? Zaqueu. Zaqueu não era bem visto, não era porque ele era feio. Talvez poderia até ser. Zaqueu não era bem visto, não era porque era pequeno. Porque existem pessoas pequenas e eu sou pequeno. Zaqueu, ele não era bem visto, não era mal olhado, não era por um defeito físico. Porque Zaqueu não era bem visto e nem bem quisto entre a sociedade? Porque ele era... O problema de Zaqueu era a sua profissão. Por isso que Zaqueu era odiado. Estava relacionado com a sua profissão, e essa profissão deixava Zaqueu mal visto diante da sociedade. Sabe, queridos, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro de Babilônia, depois de 70 anos, ele voltou. Porque não era mais Babilônia que dominava o mundo, eram os medos persas. E entre um rei medo e persa, chamado Xerxes ou Artaxerxes, o povo de Israel voltou. Mas Ciro já havia dado a ordem para que o povo voltasse. Então, quando o povo voltou, o povo continuou sendo dominado pelos assírios, pelo povo de Nínive. E havia, então, um grupo que cobrava impostos para os assírios. E esse grupo fazia parte da família dos Tobíades. Já ouviram falar em Tobias, na época de Neemias? Os Tobíades, a família dos Tobíades, trabalhava para o governo e cobrava os impostos para enviar para o governo. Só que os medos persas caíram, e quem se levantou e se tornou império? A Grécia. Então o povo de Israel continuou sendo submisso, mas agora aos gregos. E essas famílias dos Tobíades, eram duas famílias importantes, os Tobíades e os Oníades. Os Oníades cuidavam do sacerdócio, os Tobíades cuidavam do governo. Então esta família continuou recolhendo os tributos para os governantes gregos. Agora Roma está no poder, e agora Roma levanta quem para coletar os impostos? Os publicanos, os coletores.
E o povo, quando olhava para Zaqueu, o que o povo pensava? O povo analisava na sua mente: continuamos dominados. A nação continua dominada pelo estrangeiro. E o pior que Zaqueu não só cobrava impostos, ele cobrava o que mais? Ele cobrava além, a mais. E o que ele fazia com aquilo além e a mais? Ele enriquecia, por isso a Bíblia diz que ele era rico. E o mais agravante, que Zaqueu não era um cobrador de impostos simples. Ele era o quê, de acordo com a Bíblia? O chefe. Aquele que liderava. Então o povo odiava Zaqueu. O povo odiava o publicano, mas o chefe era pior ainda. O cabeça era pior ainda. Você odeia o diabo? Quantos aqui odeiam o diabo? Mas eu acho que na sua mente e na minha, a gente odeia menos os subalternos do diabo, né? Eu acho que o diabo a gente odeia um pouco mais ainda, né? E esse homem era odiado. E Jesus foi atrás dele. Foi atrás de uma pessoa que não era bem vista, porque queria salvar aquele que estava perdido. Vamos analisar a história um pouquinho. Mas antes de analisar a história, olha para você. Você está salvo ou perdido? Você está salva ou perdido? Eu vou olhar para mim. Eu estou salvo ou perdido? Você não precisa responder, nem eu vou te responder. Porque a salvação pertence a quem? A Deus. Mas se você não tiver a convicção da sua salvação, não tem sentido você estar aqui, né? Porque Martim Lutero dizia assim: olhando para mim, eu não tenho como, mas olhando para Cristo, eu não tenho como me perder. E você tem que ter esta visão: olhando para mim, eu não tenho como me salvar, mas olhando para Cristo, eu não tenho como me perder. Mas Zaqueu estava salvo ou perdido? Na visão das pessoas, da multidão, Zaqueu estava como? Perdido. E eu vou dizer que na visão de Zaqueu, ele também estava o quê? Perdido. A multidão achava que Zaqueu estava perdido e o próprio Zaqueu se considerava perdido. Tem gente aqui que está se considerando perdido, porque cometeu um erro, cometeu uma falha, e fala: não tem mais jeito, eu estou perdido mesmo, estou desanimado. Você não está perdido, você não está perdida, você não pode desanimar. A grande virtude do ser humano não é nunca ter caído, mas todas as vezes que cair, ter força em Cristo para se levantar. Então você tem chance, eu tenho chance, olhando para Cristo. Mas Zaqueu se considerava perdido, as pessoas achavam que Zaqueu estava perdido, mas Jesus foi buscar quem? Viu o texto final lá, o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus foi buscar o perdido. Então, queridos, eu quero dizer para vocês hoje que Jesus andava por Jericó porque queria atrair alguém que não era bem visto. Queria salvar alguém que estava perdido. E esse perdido era Zaqueu. Esse perdido era um coletor de impostos. Um homem odiado pela sua própria gente, pela sociedade aonde ele estava inserido. Jesus
importa com multidões. Importa ou não importa? Ele não deu pão e peixe para as multidões? Ele não curou muitas multidões, pessoas que estavam na multidão? Jesus se importa com multidões. Mas Jesus também se importa com o indivíduo, com a pessoa. Lembram da mulher no poço de Jacó? Uma pessoa. Jesus se importou com ela. E eu acho que Jesus foi porque tinha um encontro com ela. Ela não sabia, mas ele sabia. Jesus se importou com Nicodemos ou não? Não recebeu Nicodemos à noite? Jesus não se importou com aquele ladrão que diz assim: Senhor, quando vieres no teu reino, lembre-se de mim. Jesus não se importou com Maria Madalena? Com aquela mulher que foi apanhada em adultério, de acordo com eles, dizendo: ó, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus se importa com multidões, mas também se importa com o indivíduo, com a pessoa. E ele foi para Jericó porque ele se importou com quem? Com Zaqueu. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque ele se importa com você. Ele se importa comigo. Você que está me ouvindo, me assistindo, ele também se importa com você. Você pode estar entre a multidão ou pode estar sozinho, sozinha, chorando. Ele se importa com você. Ele se importou com Zaqueu. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Zaqueu, ele fez algo que só uma criança faz. O que Zaqueu fez? Subiu aonde? Subiu em uma árvore. Jesus se importa com multidões, mas se importa com o indivíduo. Jesus se importa em salvar quem deseja vê-lo. Por que ele subiu numa árvore? Porque ele queria ver Jesus. Quando você vem à igreja, quem você quer ver? Quem você quer contemplar? Um grande músico? Um grande pregador? Os seus amigos? As suas amigas? Ou Jesus? Zaqueu queria ver Jesus. Mas Jesus já havia marcado um encontro com ele, e ele não sabia. E a palavra do Senhor diz que ele subiu em cima de um sicômoro. O que é um sicômoro? É uma árvore mais ou menos que chega a 20 metros de altura. É uma árvore que é chamada de figueira brava. É uma árvore que dá fruto de segunda linha. Zaqueu era uma pessoa de segunda o quê? De segunda linha, aos olhos das pessoas. E ele subiu em cima de uma árvore de segunda linha, que não dá fruto de excelência. E ele subiu, porque ele era pequeno. Mas ele foi motivado em subir aquela árvore, um homem rico e adulto, porque queria ver Jesus. Quando você quer ver Jesus, você é capaz de fazer coisas de menino. Ou, vou adiante, quando você quer ver Jesus, você é capaz de fazer loucuras aos olhos das pessoas. Quem viu Zaqueu na árvore? Quem viu? Mas e se Jesus não tivesse visto? E alguém da multidão tivesse visto primeiro? Como que seria? Um homem rico, um homem odiado, um homem desprestigiado pela sociedade.
Se tivesse uma outra pessoa visto, olhado, e tivesse visto primeiro, o que iria acontecer? Pedra nele? Eu acho que não, irmã. Eu acho que ele ia ser pior ainda. Eu acho que ele ia ser ridicularizado, humilhado. Olha, lá em cima da árvore, eu acho que a chacota iria tomar o lugar ali de maneira tão grande que ele iria se envergonhar. Você já foi num lugar achando que vai ser bem recebido e quando chega as pessoas começam a zombar de você? E aí você sente vontade de ir embora? Eu estava assistindo um filme com as minhas filhas e tinha uma menina que queria dançar e ela colocou, era menina pequena, ela colocou um silicone nos seios. Menina pequena. E quando ela foi dançar, aquilo caiu. E quando caiu, o primeiro que viu, um rapaz, o pior deles, começou a zombar dela. E ela teve o quê? Que correr, fugir de vergonha. Se alguém tivesse visto Zaqueu antes de Jesus, coitado dele, ele iria ser humilhado. Mas quem marcou o encontro com Zaqueu? Jesus sabia que ele estava lá. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Zaqueu. Porque Jesus foi para ter um encontro com ele. Foi para atrair Zaqueu como um imã. Porque queria salvar Zaqueu. Porque sabia que ele também merecia salvação. Por isso que a gente não pode dizer, esse está salvo, esse está perdido. Não. Eu, quando era menino, namorava essa garota, estava fora da igreja. As pessoas da igreja onde eu nasci diziam assim, está perdido, está nas trevas. Quando eu vou lá, eles falam assim, pastor, tudo bem? Você não pode dizer. A gente não sabe quem está salvo ou está perdido. Eu posso estar perdido sendo um pastor. Você pode estar perdido dentro da igreja, sem saber. Dentro da igreja, perdido. A gente não sabe. Mas olhando para nós, não temos como nos salvar. Olhando para Cristo, não temos como. Se você está aqui, você tem chance. Jesus quer te salvar. Jesus quer me salvar, apesar das nossas falhas e dos nossos erros. Apesar de nós, Jesus quer nos salvar. Apesar de Zaqueu, Jesus queria salvá-lo, por isso que Jesus foi lá. Por isso que Jesus olhou primeiro e por isso que Jesus chamou Zaqueu. Eu quero passar o dia com você na sua casa. Jesus se autoconvidou. Você imaginou eu chegando aqui e vou falar, irmã Andréia, hoje eu vou almoçar na sua casa. Já pensou isso? E já imaginou se ela não tivesse feito nada, se ela tivesse em jejum? Como seria? Ela iria ficar envergonhada, como está, né? Vermelha. Não é verdade? Ela ficaria vermelha de vergonha. Por quê? Porque eu me convidei. Mas o texto sagrado disse assim, Maria: Zaqueu, desça depressa. Seja urgente, porque eu quero estar com você. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu como, irmãos? Correndo. Algumas versões dizem que ele desceu com alegria. E ele só queria ver. Agora tinha a oportunidade de receber Jesus. Por quê? Porque Jesus queria salvá-lo.
Porque Jesus é um imã poderoso que atrai pessoas. E Ele quer que você e eu sejamos pessoas que atraiam outras pessoas. E não que repilam essas pessoas. Não que afastem as pessoas dele. E aquela multidão era o repelente que afastava Zaqueu de Jesus. Porque se não afastasse, Zaqueu mesmo pequeno poderia ver Jesus. Não poderia? Mas aquela multidão repelia. Aquela multidão não dava a oportunidade porque ele era mau. E aos olhos da multidão, ele estava o quê? Perdido. E aos olhos dele, isso que é pior, ele também estava, mas ele sentiu no desejo algo, no coração, algo especial. Que desejo que ele sentiu no coração? Ver Jesus. Quando você sente o desejo de ver Jesus, quando você, Durval, sente o desejo de vir à casa de Deus, isso é um exemplo que você não está o quê? Perdido. Quando você sente o desejo de ouvir uma mensagem, ouvir Jesus, vir à casa dele, isso é uma demonstração que o Espírito trabalha no seu coração. E no meu também, apesar de nós. Ele sentiu o desejo. Ele subiu. Ele fez algo. Isso que chama a atenção. Ele tomou uma decisão. Ele agiu. Tem gente que quer se salvar. Tem gente que quer ver Jesus, mas continua onde? No ostracismo. Continua, irmão, sem tomar uma decisão. Sem reagir. Ah, eu quero Jesus, mas não reage. Ah, eu quero me batizar. Não reage. Estou impressionado com a senhora irmã Zaura. 18 anos na igreja. Se eu tivesse antes aqui, não passaria esse tempo todo, não. Não é possível. Eu fui pastor de uma igreja, foi a igreja que eu mais gostei na minha vida. Lajeado. E eu tinha uma jovem que me ajudava lá, chamada Luciana. A amo muito. Nunca mais tive contato com ela. Mas ela me ajudava muito. E ela tinha um menino chamado Mateus. Um menino de uns 12 ou 13 anos. E eu passei lá como pastor e eu conversando com ela, achando que ele já era batizado. E um dia eu falei assim: Mateus, você foi batizado com quantos anos? Mais ou menos 12, 13 anos. Nunca fui batizado, pastor. Eu tomei até um susto, eu quase caí da cadeira. E a mãe do menino, a Luciana, disse: pastor, já passaram tantos pastores aqui, nunca falaram de batismo para ele. Falei: pois bem, Mateus, aqui é a minha agenda, esse é o dia, você vai ser batizado nesse dia. E ele foi batizado. Você quer se batizar? Fala comigo. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito. Mas e eu? Sou perfeito? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Fala comigo. Ah, pastor, eu tenho medo de errar. Mas se você errar, se você cair, o que vai acontecer? Levanta! Né? Levanta! E segue em diante. Maria Madalena, Jesus precisou, dizem, que Jesus precisou ter 7 encontros com ela, para ela se firmar. Jesus quer te salvar. Eu não sei que denominação você é, mas Jesus quer te salvar hoje. Eu não sei que tipo de adventista você é, mas Jesus quer te salvar. E eu não sei o que ele viu em mim, mas ele quer me salvar. Sabe por quê? Porque ele se preocupa com multidões e se preocupa com o indivíduo. Você, para Jesus, não é só um número. Você é uma pessoa amada e querida. Quando Zaqueu desceu e teve um encontro com Jesus, o que aconteceu, irmãos? Quando Jesus falou assim: desça depressa,
eu quero me encontrar com você, quero passar com você o dia. Ele desceu, o que aconteceu? Houve o quê? Salvação para alguém que achava que estava. Houve salvação para alguém que as pessoas achavam que estava o quê? Zaqueu. Sabe qual é o nome de Zaqueu? O significado? O nome é Zaqueu, mas o significado? Puro. Puro. Justo. Ele era puro? Era, Marco? Ele era justo? Mas esse era o significado do nome dele. Mas agora, quando ele se encontra com Jesus, o significado do nome dele toma sentido. Ele se torna uma pessoa pura e justa. Sabe o que acontece, irmãos? Quando uma pessoa é salva por Cristo, ela reconhece os seus erros e abandona. Foi isso que aconteceu com ele. Ao ver Jesus, ao comer com Jesus, ao estar com Jesus, ele se sentindo pecador, publicano, Jesus na casa dele, ele começou a imaginar os seus erros, os seus defeitos, ele começou a reconhecer que ele estava perdido, mas que naquele momento ele poderia ser o quê? Salvo. A primeira coisa que você tem que reconhecer, se você quer salvação, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que está perdido. E eu também. Para buscarmos a salvação. Se você pensa assim, eu estou perdido, você está certo. Mas você não pode ficar nesse campo, porque tem saída para você. Você pode ser encontrado, você pode ser salvo. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente, eu estou perdido, mas Jesus vai me achar. Jesus encontrou Zaqueu, ele reconheceu os seus erros, os seus defeitos. E sabe o que mais me impressiona? É o verso 8, diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicamente. Zaqueu reconheceu os seus erros e abandonou os seus erros. Mas Zaqueu também fez uma coisa importante. Zaqueu tentou reparar os seus erros. Ele disse assim, Senhor, eu vou ser bondoso com as pessoas. Eu vou ajudar os necessitados. Está aí no texto. Eu vou ser caridoso. O cristão precisa ser caridoso. Não para ser salvo, porque já foi salvo. Senhor, eu vou ser caridoso. Eu vou ser bom com as pessoas. Vou ajudar os pobres. Repartir os meus bens com os pobres. Mudou. Era um homem que só queria o quê? Dinheiro. Só queria receber. Agora ele estava disposto a doar. Agora ele tenta reparar o que? O seu erro. Mas, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Por que ele sentiu isso no coração? Porque Jesus o atraiu. Quando Jesus atrai você e a mim, nós somos transformados à imagem e à semelhança dele. Nós somos transformados à imagem e à semelhança de Cristo. Zaqueu resolveu fazer isso porque ele viu em Jesus o seu maior bem. Quando você e eu enxergamos que Jesus é o nosso maior bem,
nós usamos os nossos recursos para algumas coisas importantes. E eu já preguei aqui para vocês. Quando nós consideramos que Jesus é o nosso maior bem, os nossos recursos primeiro são usados para a pregação do Evangelho, para manter a obra de Deus. Segundo, para manter a nossa família da melhor maneira, tendo uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, dando o melhor possível, férias. Terceiro, guardando uma parte para um momento de dificuldade. Porque se você gasta tudo, quando vem um momento de dificuldade, você vai bater na porta de quem? Quando Jesus é o seu maior bem, você sustenta a obra dele. Você dá para a sua família o melhor que você pode. Você guarda um fundo de reserva para uma necessidade. E quarto, você ajuda aqueles que estão necessitando. Sabe por quê? Porque Jesus é o seu maior bem. Zaqueu tinha uma casa boa, uma vida boa, ele era rico. Zaqueu tinha uma família boa, certamente, porque um homem rico tem o que quer, tem uma família boa. Zaqueu vivia numa comunidade onde era importante ser casado. Zaqueu só não financiava a obra de Deus, passou a financiar. E Zaqueu só não ajudava os pobres e passou a ajudar. Mas isso aconteceu depois que ele teve o quê? Será que você e eu não precisamos ter um encontro com Jesus hoje? Para sermos bons com as pessoas que necessitam, para mantermos a casa de Deus, para cuidarmos melhor da nossa família, para fazermos um plano de guardar algum recurso para uma necessidade? Será que nós não precisamos ter um encontro com Jesus para mudarmos a nossa maneira de pensar, de viver? Será que nós não precisamos ter um encontro com Jesus hoje para nos salvar porque estamos perdidos dentro da igreja? Perdidos sem sabermos? Ou perdidos sabendo? Sabe, queridos, Jesus queria ter um encontro com Zaqueu. Foi para Jericó para isso, porque viu em Zaqueu um homem valioso. Você está aqui hoje. Você não está aqui porque você decidiu. É claro que você decidiu, mas você foi compelido pelo Espírito para estar aqui. Sabe por quê? Porque Jesus quer te salvar. Porque Jesus quer me salvar. Porque Jesus quer que nós deixemos de ser aquele Zaqueu antes de conhecê-lo, para sermos o Zaqueu depois que conheceu Jesus. Jesus quer que você seja Maria depois de ter conhecido Ele e não antes. O Reinaldo, o João, o Pedro. Jesus quer que você e eu sejamos transformados. Certa vez, um casal jovem foi visitar um amigo já experiente e maduro. E esse amigo, ele era um professor de arqueologia. O rapaz tinha estudado com esse professor e tinha feito uma boa amizade com ele. E ele e a sua esposa se tornaram amigos desse professor. E esse casal foi visitar esse professor. E o professor recebeu o casal de maneira muito peculiar, muito bem, com muita alegria.
E o professor de arqueologia sempre tem algumas coisas importantes, algumas relíquias, algumas coisas antigas para mostrar. E ele então foi até o seu pequeno museu, num quarto, onde ele guardava algumas coisas importantes, e começou a mostrar alguns achados, alguns artefatos arqueológicos. E havia um pratinho pequeno, parecendo aqueles pires. E o casal olhou para aquele pratinho e viu que ele estava todo espedaçado, mas tinha sido colado. Uma cerâmica bonita, antiga. E estava lá a inscrição aonde tinha encontrado aquela cerâmica. E o rapaz olhou para o seu professor e disse assim: professor, o senhor me lembra Jesus. Ao olhar para esse prato, o senhor me lembrou Jesus. E o professor tomou um susto e disse: como? Jesus? Ele disse: é. Porque o senhor pregou esse prato todo despedaçado e colou. E assim Jesus faz com a nossa vida. Pega a nossa vida despedaçada, pega a nossa vida quebrada, pega a nossa vida destruída e cola, transforma. E nós nos tornamos novas pessoas. Eu não sei o que você está vivendo, eu já vivi coisas ruins, terríveis, já cometi falhas. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Talvez a sua vida esteja em cacos, mas Jesus tem o poder, se você permitir, de pegar esses cacos e colar com o poder dele, transformar você em uma nova pessoa, assim como ele transformou Zaqueu. Zaqueu não era bom, Zaqueu não era justo, embora o seu nome falava isso. Era um disparato. Alguém chamar Zaqueu, mas como chamar Zaqueu se ele era ruim? Mas agora eu acho que depois do encontro com Jesus, as pessoas falavam Zaqueu com gosto, dizendo: Zaqueu, você é justo, você é reto, você é puro. Só podemos ser justos, retos e puros se formos colados por Jesus. Você gostaria de hoje ser colado por Jesus? Quantos gostariam? Você gostaria de hoje entregar a sua vida a Jesus? Entregar mesmo de coração? Então fique em pé. Nós vamos cantar uma música agora. Tem uma música que eu gosto muito, eu acho que é 278. Tudo entregarei. Nesse momento eu gostaria que você entregasse a sua vida. 295, tudo entregarei. 295 ou 278, um dos dois, tá? Isso. Então, entrega a sua vida a Jesus. Fale assim: Senhor, eu quero que o Senhor me cole, me faça de novo, assim como o Senhor fez com Zaqueu. Ele tem poder para isso. Eu não tenho, mas Ele tem. Cante comigo esse hino. Tudo a Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei.
por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Lembre-se, olhando para nós não temos como nos salvar, mas olhando para Cristo não temos como nos perder. Querido Deus, muito obrigado porque na tua palavra encontramos a história de Zaqueu, um homem que para muitos estava perdido, e quem sabe ele mesmo achava que estava perdido. Assim como muitas vezes nós achamos que estamos perdidos, e quando achamos isso, Senhor, somos motivados a olhar para ti. Assim como Zaqueu subiu aquela árvore, fazendo algo de menino ou algo louco para aquela comunidade, mesmo que as pessoas acham que nós estamos fazendo alguma loucura, nos ajude a nos colocar em tuas mãos, porque aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para ti, e nós queremos te servir, Senhor, apesar de nós mesmos, apesar dos nossos erros e defeitos. Nos perdoe, nos purifique e nos dê a oportunidade de sermos homens e mulheres justos, homens e mulheres puros, assim como representava o nome de Zaqueu. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom sábado a você. Hoje, como é o último dia, eu vou me despedir de você aí fora, tá? Vou bater o meu cotovelo com o seu, tá? Só aguarde um minutinho.
Jesus.